Quantas vezes você ouviu? Você tem que estudar para ser alguém na vida. E esse alguém quase sempre eram os mesmos. Ah, você precisa ser um médico, você precisa ser um advogado, você precisa ser um engenheiro. Mas se eu te dissesse que essa é uma das maiores mentiras que contaram pra gente. Agora deixa eu te contar uma história que acontecia comigo quando eu era criança. O pai, quando chegava o dia da entrega do famoso boletim, que eram as notas que a gente tinha durante o período escolar. Chegava o bimestre, semestre e a gente tinha as notas. Então, no primeiro bimestre, a gente tinha que receber o boletim, o pai ia receber, tinha que assinar e tudo mais. E a mãe pegava o boletim e o pai à noite fazia aquela avaliação. Ele sentava nós cinco irmãos, né, em volta do fogão a lenha. E lá ele começava aqueles discursos intermináveis. Se as notas foram boas, um parabéns bem pequenininho. Agora, se as notas fossem ruins, ou se fosse nota vermelha, meu Deus, e o professor ainda colocava com nota vermelha, com caneta vermelha. E aí a gente ficava naquele pânico. E ele dizia assim, ó, estudem, porque se vocês não estudarem, vocês não vão ser ninguém, vocês não vão ser nada. Porque vocês já não são nada, né? E se não estudar, não vão ser mais nada nessa vida. E hoje eu entendo a intenção dele. A intenção dele era que a gente se desenvolvesse. Mas a fala dele era uma fala que colocava a gente para baixo. Porque ele não sabia falar diferente. Ele aprendeu daquele jeito. E tá tudo certo, eu não tô culpando ele. Ele foi uma vítima de vítimas. Todos nós fomos vítima de vítimas, desde os nossos ancestrais. Então, lá no passado, ele ouvia isso e ele reproduzia isso para nós. E eu, particularmente, registrei aquilo. Vocês não são nada, vocês não são ninguém. A ideia era dizer, estudem, vocês são especiais, vocês precisam evoluir, estudar é uma forma de crescer, a ideia era essa, mas a fala era muito limitante, por não saber falar, por não ter conhecimento do quanto aquela fala estava nos prejudicando. E durante muito tempo na minha vida, eu ia fazer as coisas e eu pensava assim, nossa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não vai dar certo. E eu não dava sequência, eu tinha muitas ideias, sempre muito criativa, mas eu não conseguia ter aquele ânimo, ter aquela disposição de levar adiante. Eu fazia as coisas, dava início e logo em seguida parava. Por quê? Por que que isso acontece? Porque a minha programação estava lá no meu inconsciente o tempo todo falando, tu não é nada, tu não é ninguém. E eu tive que fazer um processo, todo um processo de autoconhecimento para poder fazer as coisas, inclusive estar aqui falando num vídeo, que era coisa que eu não conseguia. Eu ia falar em público, ou eu ia falar num vídeo, meu Deus, o meu coração fazia parecia que eu ia explodir, parecia que eu ia ter ia ter um infarto. E aí, no processo de autoconhecimento, eu comecei a trabalhar e desenvolver a expressão. O tempo todo a gente está melhorando, o tempo todo eu sei que os meus primeiros vídeos para os de hoje melhoraram muito. Tem muito ainda que melhorar, mas isso não me trava mais, isso não me limita mais, porque eu sei quem eu sou. Só que a maioria das pessoas não conseguem, porque desde muito cedo fomos ensinados a acreditar que o nosso valor estava no que faríamos e não no que nós somos de verdade. O problema é que muita gente cresce carregando esse peso. E hoje mesmo os adultos
se sentem pequenos, insuficientes e invisíveis diante das coisas. Talvez você que está me escutando agora seja uma dessas pessoas que se culpa por não ter estudado, por não ter seguido aquela profissão tradicional, que acha que não é ninguém, só porque não tem um título de respeito. Mas deixa eu te contar uma coisinha básica. Você já era alguém mesmo antes de aprender a falar. Seu valor, ele não depende de um diploma, de um certificado, de um crachá. O seu valor está em quem você é, exatamente em quem você é. Talvez o teu talento seja arte. Talvez o seu talento seja cuidar das pessoas, escutar as pessoas, ter empatia, se colocar. E isso não cabe em nenhum currículo. Se colocar no lugar. Talvez o seu talento esteja na arte, no cuidado com o outro, na escuta, na empatia em se colocar no lugar do outro. Coisas que não cabem dentro de um currículo, mas que mudam o mundo o tempo todo, em silêncio. E tudo bem se os seus pais não entendiam isso. Tudo certo. Eles também foram ensinados assim, como nem eu falei lá atrás. O que você não pode é continuar tentando caber dentro desses moldes que nunca foram seus, que foram implantados na sua mente. Você só precisa ser você, só isso. E isso por si só já é ser alguém. Então vai lá, respira fundo e lembra, você já é suficiente, você já é digno, você já é alguém. Acredita nisso. E se esse vídeo aqui te tocou de alguma forma, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre a cura, sobre libertação, sobre propósito e muito mais coisas no aqui e agora. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você sabe que ainda carrega essa dor, porque ninguém precisa viver se sentindo pequenininho, como se fosse uma formiguinha. A sua existência já é a sua maior conquista. Estar aqui na Terra já é uma baita de uma vitória. Desfrutar do aqui e agora, desfrutar do estado de presença consciente, dirigindo o teu pensamento, dirigindo o teu sentimento e sendo uma contribuição para o planeta Terra. Tá certo, pessoal? Então, um beijo no coração e tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.